Olá, amigos! Hoje a gente vai revisitar 6 casos brasileiros que, dependendo do seu ponto de vista, podem ser tão ou mais perturbadores que a Operação Prato. Alguns viraram manchete, outros ficaram enterrados no silêncio. No final de cada caso, eu quero saber, isso supera ou não supera a Operação Prato? Vamos aos casos. Caso 1. Noite Oficial dos OVNIs. 19 de maio de 1986, uma segunda-feira qualquer. No sudeste do Brasil, céu limpo, operação aérea normal. Controladores em São Paulo, Rio e Goiás já tinham ouvido boatos de luzes estranhas no fim de semana, mas nada que parasse a rotina. Até que pouco depois das 20 horas, começam os primeiros chamados. Luzes manobrando sobre várias cidades ao mesmo tempo. Nos radares civis e militares, surgem retornos fortes e persistentes, em múltiplas telas diferentes ao mesmo tempo. Os controladores checam meteorologia, anjo, clutter, nada bate. Os alvos mudam de velocidade, direção e altitude em segundos. Alguns param no ar, outros disparam. Não eram ecos, eram traços consistentes, correlacionados com chamadas de visual em solo. São José dos Campos, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Paulista, Rio de Janeiro. Ligações a 190 e para torres de controle começam a pipocar. Do chão, gente descreve esferas que trocam de cor. Do ar, pilotos relatam objetos sem transponder, cruzando rotas comerciais. Defesa aérea, todas as posições. Confirmar retornos setoriais 150 a 210. Múltiplos primários sem transponder. Confirmado. Contatos primários múltiplos. Variando FL 090 a FL 280, velocidade errática. Manter separação do tráfego IFR. Defesa aérea notificada. Preparar alerta alfa. Recebido. Solicitando autorização para Scramble. Autorizado. Notificar Santa Cruz e Anápolis. Manter a gravação. Então vem a ordem: decolar. Sobem 5 caças. Foram 3 F-5 Tiger II, do primeiro grupo de aviação de caça, da base aérea em Santa Cruz, no RJ, e 2 Mirage 3, do primeiro grupo de defesa aérea da base aérea de Anápolis, Goiás. O rádio ferve. O piloto de codinome Jambok 17, num F-5E, vira para um dos brilhos ao norte e diz: "Tenho contato visual. Mudou para âmbar. Agora vermelho. Estou travando a mira. Tenho lock-on." De repente, o alvo salta de 10 para 30 mil pés em poucos segundos. Some. O piloto Jaguar 116 de um Mirage reporta: "Estou a 350 nós, alvo acelera sem curva aparente." O radar de bordo trava por um instante. No Sindacta 1, os controladores contam até 21 alvos entrando e saindo das telas. Alguns pairam, outros zigue-zagueiam. Parece orquestrado. De repente, os pontos apagam quase juntos, como se alguém desligasse um painel. Silêncio. Só respirações no rádio. 2 dias depois, numa coletiva do Ministério da Aeronáutica, foi dito pelo porta-voz: "O fenômeno existiu, sem explicação convencional." Seriam balões? Não. Balão não faz subida vertical nem curva sem perda de potência. Satélite? Não é visível sobre as cidades. Meteoro? Não volta para encarar os pilotos. Tráfego clandestino? Mostra a rota, transponder, assinatura e não some de todos os radares ao mesmo tempo. O que voou naquela noite se comportou como se soubesse que estava sendo caçado e brincou com as regras de voo tradicionais. Para você, isso é mais impactante do que a Operação Prato? Mobilização nacional, pilotos no ar, admissão oficial? Para mim, encosta forte. Diz aí nos comentários e respira. O próximo caso vem aí. Um recado rápido. Tô ativando o Seja Membro do canal. Se você curte esse tipo de investigação e quer me ajudar a manter o projeto Aurora de pé, considere apoiar. Tem acesso antecipado, PDFs e bastidores. Bora seguir. Caso 2. Feira de Santana. Janeiro de 1995. Distrito de Jaíba, Feira de Santana, Bahia. De madrugada, um clarão cruza o céu. Horas depois, moradores falam de um apagão que atinge cidades vizinhas. Ao amanhecer, a área está cercada. Ao fundo, um morador local diz: "É coisa do céu, não é de gente daqui." Testemunhas descrevem uma cápsula metálica parcialmente submersa na Lagoa de Berreca. O fazendeiro Beto Lima
fala de uma escotilha e duas criaturas. Uma peluda, lembrando uma preguiça, e outra baixa e frágil, com movimentos lentos. Pouco depois, militares e homens sem identificação chegam e recolhem tudo em caminhões cobertos. Um morador local falou à imprensa: "Eu fui tirar uma foto. Mandaram eu baixar a máquina. Disseram que era perigoso. Depois, nunca mais vi nada. Só o chão preto, queimado, mas sem fumaça. Por semanas a terra permaneceu escura, como se tivesse sido queimada de dentro para fora." Não houve laudo público. Nada que fosse desmentido ou confirmado. Alguns juram que a cápsula pulsava, como se fosse um organismo vivo, não um metal morto. Eu, pessoalmente, acho mais impactante que a Prato. Aqui há algo físico e muito menos documentado, muito mais controle de vazamentos e do que se tornou público. Tem destroço, solo queimado, suposto resgate. Mas e para você? Mais ou menos que a Prato. Comenta aí. Terceiro caso, o caso Barroso, 1976. Quixadá, Ceará. Noite sem vento. José Ferreira Barroso, ex-militar, trabalhador do campo, cruza o terreiro para fechar a porteira. Silêncio. Uma luz fina, como uma caneta luminosa, desce e acerta o rosto. Não faz barulho. Não levanta poeira, só atinge. Ele leva a mão aos olhos. Vista embaça, zumbido no ouvido. Barroso cambaleia, segura no batente e entra. A família pergunta o que houve. Ele só diz: uma luz. Barroso se sente mal. Veja a linha do tempo dos sintomas. No dia 1, dor de cabeça forte, fotofobia. Dia 3, tremor fino nas mãos, memória falha. Esquece onde deixou a chave. Dia 7, fala enrola, troca nomes, perde o fio da conversa. Dia 14, cabelo clareia nas têmporas, cansaço extremo e apatia. A família leva ao hospital. Médicos examinam. Sem trauma, sem febre persistente, sem lesão compatível com queimadura severa. Não fecha um diagnóstico que explique declínio tão rápido. Barroso regride, larga talheres, come com as mãos. Inverte o sono. Agitado à noite, desligado de dia. Fica na janela, olhando para o céu, como quem espera a resposta. Um familiar chegou a afirmar que ele apontava para cima e chorava. Dizia baixinho: aquilo não era daqui. José Ferreira Barroso. Por fora, sem queimaduras compatíveis com fogo ou ácido. Por dentro, funções falhando rápido. Fala, memória, coordenação. Sem evento médico prévio que justificasse envelhecimento acelerado. Será que ele sentiu os efeitos do forte calor? Intoxicação? Radiação? Não. O que atingiu Barroso parece ter agido de dentro para fora, silenciosamente. Para você, isso bate a Operação Prato? Pelo sofrimento humano e pelo mistério clínico, esse caso me persegue. O que acertou o Barroso naquela noite? Caso 4. Paciência, Rio de Janeiro, 1977. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bairro Paciência, subúrbio carioca. 19 de setembro de 1977. Pouco depois das 3 da manhã. Antônio Bogado Larrúbia, motorista de ônibus, sai de casa mais cedo do que o normal. A rua está úmida, silenciosa. Ele sente um brilho atrás do muro da linha do trem. E então, um feixe o puxa. O corpo perde peso. O chão fica longe. Ele acorda numa sala metálica, branca, sem cantos, cheiro de ozônio. O ar parece condicionado demais. À esquerda, seres pálidos altos observam sem expressão. No corredor, autômatos unípedes, máquina que possuem uma única perna. Deslizam como se flutuassem a poucos centímetros do chão. Algo frio toca o braço dele sem causar dor. Luzes finas medem pupilas, pulso, respiração. Antes de devolvê-lo, a mensagem final entra direto. Não conte tudo. Ainda não. O chão volta rápido. O muro está no mesmo lugar. O céu, igual, mas o tempo parece outro. Náusea leve, tontura, mãos frias, febre baixa, dores musculares, insônia, sensibilidade à luz e lapsos de atenção. Larrúbia procura atendimento, faz exames simples, nada conclusivo. Ele diz: não era sonho, a voz não tinha boca, e eu não sabia como sair de lá. Vizinhos dizem que ele parou de dormir direito e que evita passar na mesma esquina. Será que Larrúbia teve uma alucinação? Ou será que naquela noite ele foi visitado por algo de outro mundo? E para você, contato real ou uma mente degenerada? Mais impactante que a Prato? Para mim, não. Faltou ser presenciado por mais pessoas. Aproveite e curta o vídeo e inscreva-se no canal. Vamos continuar para o caso 5. Caso 5. Araçariguama, 1946. Interior de São Paulo, década de 40. Numa segunda-feira de carnaval, João Prestes Filho volta para casa à noite. Tudo quieto. Minutos depois, uma luz intensa cruza a janela. Não é raio, não é lamparina. É branca e seca. Ele grita. Ele sai cambaleando, bate no portão do vizinho pedindo ajuda. João gritava com toda a força.
A luz! A luz! Clamando por socorro. Os relatos descrevem queimaduras severas. A pele começa a descolar em placas. Roupas sem sinal de fogo, casa intacta, sem fuligem, sem cheiro de queimado. Levam João às pressas. Dói tocar, dói respirar. Ele repete. Foi uma luz. Não era nada deste mundo, e sim uma coisa invisível, relatou João ao delegado antes de ser encaminhado ao hospital. O primo comentou que as mãos e o rosto foram os que queimaram mais. O rosto até assou. Já o cabelo não queimou, nem a roupa. Na casa, não há foco de incêndio, nem curto aparente, nem utensílio que indique calor por contato. O ambiente não explica o estado do corpo. Após 9 horas internado em estado grave, João Prestes Filho morreu no hospital. De acordo com o laudo da autópsia, as queimaduras de 3º grau no corpo de João não foram causadas por querosene ou qualquer outro combustível. Também não havia sinais de fuligem, e os pelos ou roupas não haviam sido sequer chamuscados. Relatos antigos comparam o efeito a micro-ondas. Aquecimento interno, pele relativamente poupada no início e se degenerando rapidamente. Se existe algo que age de dentro para fora, que mais isso poderia causar? Pelo impacto médico-forense e pela brutalidade, para mim chega perto da Operação Prato. Mas eu quero a sua visão. O que entrou naquela casa? Foi mais impactante que a Prato? Comenta aí. E segura, porque o próximo caso é Varginha. Caso 6. Varginha. 20 de janeiro de 1996. Varginha, Minas Gerais. Um úmido fim de tarde no Jardim Andere. As irmãs Liliane e Valquíria Silva e a amiga Kátia Andrade Xavier voltam para casa quando ficam travadas, paralisadas. Do outro lado do muro, um ser baixo, pele marrom e brilhosa, olhos vermelhos grandes, cabeça desproporcional, está agachado, olhando. Ele não corre, não fala, só olha, como quem tenta entender a gente antes que a gente entenda ele. Em minutos, o bairro ferve. Gente ligando para a polícia, relatos de viaturas, caminhões e homens sem insígnia circulando. Imprensa local começa a rondar. Rádio e TV de Minas noticiam criatura estranha, vista por 3 meninas. O clima vira mistério com medo. Uma delas diz à polícia. Tava ali, agachado, olhando, a gente congelou. Há versões de que o corpo de bombeiros teria sido acionado mais cedo, em outro ponto da cidade, para recolher animal desconhecido. Há quem diga que 2 capturas ocorreram. Uma à tarde, na região do Jardim Andere, outra à noite, mais afastado, com apoio de militares. Imprensa nacional chega nos dias seguintes. Ufólogos começam a documentar contradições, carros oficiais fora da rotina, caixas lacradas entrando e saindo de prédios públicos. Um morador local relatou que passou o caminhão do exército sem marca. Fizeram a volta e sumiram. A rua ficou muda. Uma peça que sempre volta. Marco Eli Xerezi, policial militar ligado a uma das ocorrências. Semanas depois, ele morre. Laudo oficial. Infecção bacteriana. Para a família e parte da cidade, coincidência é pouco. Para as autoridades, não há relação com o caso. Nos bastidores, surgem 2 linhas. Linha oficial cética. As meninas podem ter visto um morador com necessidades especiais, apelidado de Mudinho, sujo de barro. Viaturas e caminhões eram rotinas coincidentes. Nenhuma criatura foi capturada. Linha ufológica. 2 entidades foram localizadas. Uma recolhida por bombeiros policiais. Outra, à noite, teria sido levada para instalações militares e transferida horas depois. Há menções à Escola de Sargentos das Armas, C3 Corações, e para alguns, até transporte posterior para Campinas. A imprensa registra depoimentos conflitantes, desmentidos, silêncios oficiais e gente com medo de falar. Uma autoridade local diz: não temos registro de criatura. Nenhum material estranho foi encontrado. Um bombeiro comenta em off com a imprensa. Chamaram de bicho, mas não era um animal que a gente conhecia. Os relatos das meninas convergem. Cheiro forte perto da área. Algo entre amônia e enxofre. Pele brilhosa, tipo oleosa. Olhos grandes que refletem a luz. Movimentos lentos, como debilitados pelo ambiente. Do ponto de vista policial, há ocorrências registradas naquelas horas. Mas nada que oficialmente comprove entidade ou captura. Do ponto de vista da imprensa, o efeito social é inegável. Pânico, curiosidade e revolta com a falta de respostas. Do ponto de vista dos ufólogos, Varginha representa o raro caso urbano com testemunhas civis, respostas de emergência e um óbito em torno da narrativa. Um triângulo que mantém o caso vivo há quase 3 décadas. Bem, meus amigos, se foi o Mudinho coberto de barro, por que os olhos vermelhos e o cheiro que muitos relataram? Se nada foi capturado, por que tanta movimentação e sigilo em áreas não comuns? Se o PM morreu de septicemia, por que o nome dele reaparece toda vez que o quebra-cabeça é montado? Na minha cabeça, Varginha encosta na Operação Prato. Talvez ultrapasse no fator contato direto. 3 testemunhas olho no olho,
cidade em movimento, múltiplas versões oficiais e uma morte que não sai da narrativa. Popularmente, o caso ufológico mais marcante do Brasil é, sem dúvida, o caso Varginha. Mas eu quero ouvir você. Varginha foi mais impactante que a Operação Prato? Qual narrativa você acredita? A linha oficial ou a linha de quem viu? A história não acaba aqui. Na parte 2, a gente vai do íntimo de Vilas Boas ao mar da Ilha de Trindade, com evidência fotográfica no meio e um caso recente que quase ninguém conhece. Obrigado por ficar até aqui. Deixa o like, se inscreve e compartilha com quem gosta de investigar o inexplicável. Ativa o sino para não perder e seja membro se quiser fazer parte do coração do Projeto Aurora. Até a próxima transmissão do Comando Aurora. Encerrando comunicação.